distantes, né? Mas as mães sempre estão por lá. E aí também os irmãos que ensinam, que pregam, as irmãs que ensinam, que pregam, vocês estão convidadas aí para fazer parte nisso também, tá bom? João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós estamos estudando esse evangelho já há alguns meses e hoje estamos chegando no capítulo 17. No capítulo 16, nós encerramos o texto com aquela gloriosa fala do Senhor Jesus, dizendo que nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês lembram que o discurso começou lá no capítulo 13, lá no capítulo 15, né? Não, 14. Não se turbe o coração de vocês. E o discurso encerrou com Jesus dizendo, eu venci o mundo. Não tenham medo, não se apavorem, não se espantem. O que está por vir é um negócio bem pesado mesmo. Vocês vão ser dispersos, mas lembrem quem são vocês e lembrem, sobretudo, que eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter lutas, eles vão levar vocês para os tribunais, vocês serão mortos, vocês serão perseguidos, a vida de vocês não vai ser fácil quando vocês assumirem servir a Cristo. Mas lembrem, eu venci o mundo. Então Jesus encerra o discurso de uma maneira vitoriosa. Jesus encerra o discurso não como um perdedor, dizendo, minha gente, chegou a hora, estou prestes a partir, a cruz está diante de mim e não tem mais jeito. Cada um por si, Deus por todos. Pelo contrário, Jesus encerra dizendo, eu sou vencedor, eu venci o mundo. E é nisso que está a esperança do cristão. A nossa esperança não está no fato de que o mundo vai nos receber bem. A nossa esperança não está no fato de que o mundo vai nos ouvir, necessariamente. Ou de que as coisas vão dar sempre certo, porque afinal de contas nós somos cristãos e Deus está conosco e tudo vai correr muito bem. Não se preocupe com amanhã. Saúde vai vir, o dinheiro vai vir, a casa própria vai vir. Não é essa a expectativa de Jesus. A expectativa de Jesus é, eu venci o mundo. É por isso que vocês não precisam estar com os corações perturbados. É por isso que a alma de vocês não precisa viver em angústia, porque eu venci o mundo. E aí nós entramos num texto especial, que é uma espécie de transição entre o discurso de Jesus de consolo e encorajamento para os seus discípulos e a cruz. Como é que Jesus transita do discurso de despedida para a cruz? Jesus transita em oração. E é legal a gente lembrar isso como uma lição já de cara. Como é que nós lidamos com as coisas que estão por vir diante de nós? Em oração. A vida do cristão é uma vida de oração. E se você não sabe uma razão para orar, talvez aqui você vai ter um exemplo maior do porquê que nós deveríamos orar ao Senhor. Cristo orou. Diante da cruz, diante da dor, diante da morte, diante do que estava por vir, Jesus estava de joelhos. O Filho estava de joelhos diante do Pai, em oração, suplicando a Deus por aquilo que vai acontecer. Então nós entramos no capítulo em que um comentarista disse que o céu se abre. E agora nós podemos ter um vislumbre, quase como aquelas crianças escutando na porta do quarto a conversa de gente grande. É o que a gente tem aqui agora. Somos nós, como meninos, escutando a conversa de gente grande. O Deus Filho e o Deus Pai estão conversando. O Filho se coloca diante do Pai e começa a interceder, a orar ao Pai, e nós podemos ver essa oração. Nós podemos ouvir o que foi que Jesus pediu a Deus. Qual foi a expressão do seu coração diante do Pai? Qual era a motivação que o levava a estar diante do Senhor para interceder por Ele mesmo e pela igreja? Alguém já disse que nós sabemos e conhecemos de fato o que está no nosso coração por aquilo que nós oramos, né? Então, quanto mais eu oro por uma coisa, muito se revela do meu próprio coração. Quando eu estou ali o tempo todo pedindo para Deus matar os meus inimigos para eu ser um vencedor, porque os que me viram passar pela prova não me ajudaram, isso vai revelando o que está no meu coração. O desejo do meu coração de ver quem me fez o mal se ferrar e de ver a vida dele afundar. E aí as minhas orações revelam esse desejo do meu coração, de que o outro se dê mal enquanto a minha vida vai ser cada vez melhor. O que Jesus faz aqui, além de tudo que nós vamos ver, é revelar qual é a sua preocupação diante do Pai, o que é que ele leva a Deus em oração. E a gente aprende a orar também com isso. Então, João, capítulo 17, o texto é longo, eu não vou conseguir expor, cada detalhe do texto, mas eu vou pegar os três parágrafos gerais e tentar tirar algumas lições pastorais para nós.
Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, ou é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo desde que o mundo existisse, ou desde a fundação do mundo. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que todo o que me destes vem a mim, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, porque aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por ti. Desculpa, eu tenho sido glorificado por meio deles. Não glorificarei mais, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo. Irmãos, antes de nós concluirmos aqui a oração de Jesus, perceba a reverência com que Jesus se dirige a Deus. Isso deveria nos ensinar também a orar. Às vezes nós falamos com Deus como se o Senhor fosse um menino e nós fôssemos o Senhor dando ordens para Ele. O Filho de Deus encarnado, ao se dirigir ao Pai, você percebe expressões de intimidade, mas ao mesmo tempo você percebe expressões de uma reverência profunda. Pai Santo, é assim que ele se dirige a Deus. Protege-os em teu nome. O nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele está falando de Judas, como aquele que foi destinado à perdição. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles é que eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é somente por eles. E aí Jesus começa a orar por você. Rogo também por aqueles que crerão em mim. E aqui somos nós, que cremos no Senhor. E Ele lembrou de nós. E Ele disse: eu oro por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Que a tua palavra
nos instrua, que o Senhor nos dê graça e que teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, amém. Jesus está sinalizando que a sua obra aqui na terra se concluiu. É assim que ele começa dizendo no versículo 1: Pai, chegou a hora. Chegou a hora para que o teu filho te glorifique. A hora em que o teu filho deverá ser glorificado, para que na glória do teu filho o Senhor mesmo seja glorificado. É uma espécie de consagração para um sacrifício que vai ser realizado. O que nós temos aqui é quase a ideia de um sacerdote vestindo as suas vestes, orando a Deus e entrando no Santo dos Santos para realizar o sacrifício. O problema, ou a glória do que está acontecendo, é que esse que vai sacrificar é também a vítima. Esse que vai imolar o cordeiro é também o cordeiro. Esse que está tendo a alegria de realizar algo para Deus e oferecer a Deus a oferta de sacrifício e adoração, o holocausto, com perfume suave, é semelhante a o Isaac lá de Abraão, que quando ele está subindo, ele diz: Senhor, Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, e cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, e Deus providenciou o cordeiro. Aqui está o cordeiro sendo conduzido para o matadouro, seu sangue vai ser derramado, sua vida vai ser tirada em favor de muitos, e o sacerdote, que também é o cordeiro, está agora diante do Pai, apresentando o sacrifício que vai ser realizado. Ele ora por aqueles que vão receber os benefícios do sacrifício que está sendo oferecido. João Calvino disse que nessa hora de oração, Jesus se apresenta como o nosso advogado, intercedendo ao Pai por nós. E é o lembrete que ele faz, é o lembrete de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Se você puder ir lá, Hebreus, capítulo 7, versos 25. Hebreus, depois de Tiago. Portanto, falando do Senhor Jesus, ele é capaz de salvar definitivamente, de uma vez por todas, aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É aqui que se inicia esse ministério do Senhor Jesus, de interceder por aqueles que creram e apresentar-se como um sacerdote permanentemente intercedendo por aqueles que creram em Cristo Jesus e, através de Cristo, se aproximaram de Deus. O texto é um discurso não de derrota, como poderia parecer, né? Então, alguém está indo para a cruz, ser sacrificado, ser imolado no lugar de pecadores, sofrer. O texto de Mateus, o texto de Lucas, quando vão narrar isso, vão dizer assim, que ele estava indo em oração, chorando no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Alguém poderia dizer: Cristo está derrotado no Getsêmani. A sua oração antes da morte é uma oração de um homem derrotado. Mas João mostra uma perspectiva diferente dessas orações antes da cruz. João mostra que Jesus, embora a sua alma esteja doendo, quando você lê os evangelhos sinóticos, embora o seu sofrimento esteja visível diante dele, ali não está um homem derrotado. Ali está um homem que tem controle do que está acontecendo, e não somente tem controle do que está acontecendo, mas olha para a cena como uma cena em que ele vai ser glorificado. Cristo não será só humilhado na cruz. A cruz não é só a vergonha, como nós cantamos, né, no hino. Eu amo a mensagem da cruz, e ele fala da vergonha da cruz. Não é só isso que a cruz é. A cruz é também o ápice da vitória. É nela que nós reconhecemos e olhamos para aquele que venceu a morte. Jesus ora, e aí o texto pode ser dividido em 3 partes, orando por si mesmo, do versículo 1
até o versículo 5, ele apresenta a si mesmo diante do Pai, mostrando a obra concluída na terra. Nos versículos seguintes, do 6 ao 19, ele ora por seus discípulos, aqueles que estão ali com ele, pedindo para que o Pai os guarde e os santifique. E do versículo 20 ao 26, ele ora por todos, e aí ele nos inclui, aqueles que ainda iriam crer, intercedendo para que nós possamos estar unidos nele e um dia sermos participantes dessa glória que ele está evidenciando e está recebendo ali diante do Pai. E o texto se divide nessas 3 orações. O Hernandes Dias Lopes diz que o texto pode ser dividido ou as orações de Jesus sendo divididas em salvação, segurança, santidade e unidade. Seria isso que Jesus estava pedindo diante do Pai. Ele está pedindo que o povo, por aqueles que são salvos, e mostrando como eles seriam salvos através do seu sacrifício, mas também orando para que eles estejam seguros, uma vez que Cristo não estará mais com eles ali presente, e para que eles sejam santificados e vivam em unidade. Isso por si só já é desafiador e traz lições para nós. O que é que Deus quer de você? Primeiro, Cristo quer lhe salvar. Se alguém aqui ainda não entendeu isso, o grande objetivo de Cristo na sua vida é que você seja salvo. É que você seja livre da condenação, da culpa, do pecado e do poder do pecado sobre você. É que você seja livre da condenação eterna. É que você seja um homem que vive em novidade de vida. Que você seja uma mulher que foi transformada pelo Senhor Jesus e que nasceu de novo. E que agora não é mais cativo dos seus próprios pecados, mas foi transformado por Jesus. É isso que ele quer com você. É isso que ele quer que eu diga para você. Como é que eu sei disso? A Bíblia me manda dizer isso para você. Não é porque ele falou aqui no meu ouvido e eu ouvi agora, não. É porque o texto diz que eu devo pregar o evangelho a toda criatura. E você é uma criatura, e você está aqui, você precisa ouvir que se você morrer longe de Cristo, você está condenado, mas que ao mesmo tempo, Cristo está se apresentando para você como Senhor e sacerdote, que paga a culpa do seu pecado para que você seja livre. É isso que ele quer de você. Salvação. Aí você diz, amém, eu creio nisso. Então você é um salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E se você o invocar, você será salvo. Mas ele ora também para que você esteja seguro nesse mundo. E ele ora para que você seja santo nesse mundo. E ele ora para que essa igreja viva em unidade, o povo de Deus vive em unidade, e todos aqueles que creram nele vivam em unidade. Esse é o desejo de Cristo para nós. É isso que ele quer de nós. O Carson diz que aqui você tem um resumo de todo o evangelho de João em uma oração. Apresenta Cristo como aquele que obedece ao Pai perfeitamente. Jesus foi aquele que obedeceu perfeitamente a Deus. Todos nós desobedecemos o Senhor. Cristo obedeceu até o fim. É por isso que ele pode se apresentar como sumo sacerdote e cordeiro sem mancha, sem pecado, sem culpa e ser, portanto, o nosso Salvador. Ele glorifica o Pai por meio da sua morte e da sua exaltação. Ele revela a Deus através dele mesmo. Ele escolhe os seus discípulos e os tira do mundo para viverem em unidade e para conhecerem verdadeiramente a Deus. Jesus quer que você conheça a Deus. Foi para isso que ele veio, para que quando você olhar para ele, você saiba quem é Deus. Para quando alguém lhe perguntar quem é Deus, você não faça aquela resposta bonitinha, gnóstica, do tipo, eu creio que existe um Deus, eu acho que ele deve ser uma força mística que criou o universo, é claro que esse universo não veio do nada, e eu acho que deve ter alguém lá em cima, só não sei quem ele é. Ele é Cristo Jesus. Não há outro. Ele não é um ser genérico, como o grande arquiteto do universo, da maçonaria. Ele não é esse ser genérico que nós não podemos ter certeza quem ele é. Os homens vão para o inferno com suas incertezas. Se os homens permanecerem na sua incerteza sobre o destino da sua alma e sobre quem é Deus, eles perecerão. Se a salvação se apresenta a você e você não consegue reconhecer que ali está a salvação, você perecerá nos seus próprios pecados.
Mas ele não é um inominado. Ele não é um ser genérico que nós não podemos dizer onde ele está, quem ele é e como ele se apresenta. Ele está aqui, diante de nós, de joelhos, diante do Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Colossenses capítulo 1. A imagem do Deus invisível. Primogênito dentre os mortos. Mazinho leu, não foi? Colossenses capítulo 1. Vá lá comigo. Se você não sabe quem é Deus, você vai sair daqui sabendo pelo menos isso. Depois de Filipenses, uma hora eu acho. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que não pode se ver, porque é invisível e é espírito, e os nossos olhos não podem contemplar. Esse Deus é visível na pessoa de Cristo Jesus. Ao olhar para Cristo, você enxerga Deus. Felipe, há tanto tempo eu estou com você, e você me pergunta e me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o primogênito de toda a criação, sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, os tronos e soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É esse homem Deus que está de joelhos orando. É esse homem Deus que em instantes sofrerá a punição pelos seus pecados. É aquele que criou todas as coisas. É aquele por meio de quem nós respiramos. É aquele que dá força para o ímpio cuspir na cruz. É aquele que dá saliva para o pecador cuspir. É aquele que deu inteligência para os homens usarem para zombarem dele mesmo. É aquele que dá fôlego ao pecador e ao santo. É aquele que criou todas as coisas, anjos e demônios, céu e terra. É ele, de joelhos, orando ao Pai, intercedendo por você. Não sei você, mas isso me causa temor, alegria, êxtase. Queria poder explicar o que é que está acontecendo aqui. E eu não sei lhe explicar o que é que está acontecendo aqui. O Criador do universo está dizendo: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Cristo é o doador da vida eterna. Ele é aquele por meio de quem nós temos a vida. Ele apresenta: a hora chegou, o plano segue o curso, e o Filho será glorificado. A cruz será o instrumento da glorificação. Ela evidencia a sabedoria de Deus, a obediência do Filho, a santidade do Filho. Ela evidencia o seu amor. Você nunca conheceria a grandeza do amor de Deus se não houvesse a cruz. Você nunca saberia do quanto Deus ama um miserável pecador como eu e você, se o evento cruz não existisse. Na cruz o amor de Deus é evidenciado. Na cruz o seu poder é evidenciado, a sua glória é evidenciada. Quando a morte foi tragada pela vitória, e no sacrifício de Cristo, todo pecador que crê será salvo. Aquilo que Paulo disse que era loucura para esse mundo, um Deus que morre. Que loucura e que absurdo. Um Deus que sofre, um Deus que chora, um Deus que pecadores o arrastam e cravam pregos em suas mãos. Isso é loucura. E Paulo diz: é essa loucura que nos salvou. É a loucura da cruz. É nessa loucura que nós temos expectativa de vida eterna. Nela os nossos pecados foram esmagados. Nela o sangue da nova aliança do Cordeiro foi derramado e apresentado para nós.
Nela, se você crê em Jesus, seus pecados foram condenados. E o Filho ora mostrando isso ao Pai. Aquilo que os homens olham como humilhação, balançando a cabeça, sorrindo e debochando, cuspindo, o ladrão do lado dizendo: se o Senhor salva mesmo, salva a ti mesmo. Os homens furando ele com lança. E cada evento desse se torna ainda mais grandioso quando você pensa que ali não está um Marte. Não é Estevão que está ali, não é Pedro que está ali, não é um santo homem que viveu nessa terra que está ali, não é um profeta, não é um Gandhi, não é um Buda. Quem está ali é a exata expressão do ser de Deus, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, poderes e soberanias. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele, e Ele está sendo condenado por pecadores, por quem morre. É esse o evento. É isso que está acontecendo e é essa a cena. E ele dizendo: chegou a hora de eu ser glorificado. Chegou a hora do Filho ser glorificado, não como um ato de vaidade. Glorifica o teu Filho, não porque eu quero ser glorificado somente. Até nisso, Cristo é grande. Glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique. O evento final não era nem a própria glória do Filho, mas a glória do Pai. E ele é exaltado para que na sua exaltação o Pai seja exaltado. E Pedro dizer: aqueles a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. A glória foi para o Pai. A glória foi para Deus. A humilhação de Cristo é o caminho para a sua exaltação. Cristo é humilhado e na sua humilhação nós conhecemos a sua glória. A cruz não é derrota. A cruz não é um símbolo de derrota para nós. A cruz é o símbolo da nossa vitória. Cada vez que você olhar para a cruz, lembre da vitória e da exaltação de Cristo nela. É o momento supremo da revelação da glória de Deus. É o caminho pelo qual o Filho toma a glória e o esplendor que tinha e possuía antes da fundação do mundo. Versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que acontece aqui é que na encarnação, nós vimos isso no Natal, né? Na encarnação, tá com essa mesma camisa, Cristo, na exaltação, Cristo, na encarnação, Jesus se humilha. Deixou o esplendor da sua glória, se fez homem como nós. É um ato de humilhação. A cruz é o caminho pelo qual Cristo reassume a glória que ele deixou junto ao Pai. Foi para isso que ele veio. Falei para vocês no Natal que ele veio para morrer. É um bebê destinado à morte para que eu e você pudéssemos ser predestinados à vida eterna. Essa é a expectativa da encarnação, da humilhação, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande tema da Bíblia. Deus se fez homem, foi humilhado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar um povo que creu, confiou nele, para desfrutar da glória dele na glória do Pai. Essa é a nossa esperança. Jesus registra nesse texto, então, a sua autoridade em dar vida eterna. Nos ensina que não só nos mostra que ele tem autoridade para nos dar a vida eterna, mas o que é a vida eterna? A vida eterna é uma dádiva oferecida por Deus através do seu Filho, a todo aquele que crê. É isso que ele fala. É oferecido para aqueles que creem, aqueles que tu me destes. E ele apresenta quem é o Pai, porque a vida eterna é que conheçam a ti. É isso que o Senhor Jesus fala. Quem nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é um tema que já foi estudado em todo o Evangelho de João. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo.
Só Jesus Cristo pode nos conduzir a Deus. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Só Ele é a porta do céu. Crer que existe outro meio de salvação é anular a glória de Cristo. Se quer pegar a cruz, o evento cruz, amassar e jogar fora, apresente qualquer outro meio de salvação que não seja Cristo. As obras, você anulou a cruz. As ofertas, você anulou a cruz. Ser um bom homem, você anulou a cruz. Qualquer coisa que você imaginar. Vim para a igreja, você anulou a cruz. Não é isso que nos salva? Não, não é isso que nos salva. Salvação é um ato da graça de Deus, concedido por meio de Jesus Cristo. E encontrar ou apresentar qualquer outro modo de salvação que não seja esse, é o que Paulo chamou em Gálatas, de que vocês decaíram da graça. Vocês abraçaram essa verdade da graça de Deus, de uma salvação não meritória pela cruz, e agora vocês abandonaram essa revelação. Vocês anularam a cruz quando vocês rejeitam a oferta exclusiva por meio de Jesus. Não há corredentor. Não há caminho paralelo. É mentira que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus é o caminho que leva a Deus. Crer que existe outro meio que não seja Cristo é anular a cruz de Cristo. O filho orou pelo seu retorno ao Pai. Se você quiser um argumento que prove que ele é Deus, está aqui o texto dizendo exatamente isso. Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Tem um WhatsApp ligado aqui nessa caixa. Quem estiver na mídia lá, desligue. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Esse é um argumento bíblico sobre a divindade do Senhor Jesus. Até aqui todos entenderam? Ele ora, o filho ora ao pai, na expectativa do que vai acontecer, mostrando a sua humilhação, mas não na expectativa da humilhação, mas na expectativa da glória. Ele será humilhado, mas a cruz não é um evento de humilhação e não se encerra com humilhação. A gente não olha para a cruz e diz, coitadinho de Jesus. Não é assim que o crente olha para a cruz. O crente olha para a cruz com lágrimas nos olhos, porque ali está o seu Salvador, morrendo pelos seus pecados, carregando a culpa que não é dele, o pecado que não é dele, a ofensa que não é dele. Mas nós olhamos para a cruz com expectativa de vitória. Eu venci o mundo. O discurso começa aqui. Eu venci o mundo. O mundo não venceu. Pilatos não venceu. O diabo não venceu. O mundo que o crucificou não venceu. Cristo venceu. Ele é vencedor. E todo aquele que nele está também tem e desfruta da vitória do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro morto que ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos. Então ele ora por nós. Por quem ele ora? Pelos seus discípulos. Quem são os seus discípulos? E aí vem um teste para você. Tá, Leandro? Eu sou discípulo do Senhor. Veja como ele descreve os discípulos. Ele diz que os discípulos são um presente de Deus, do Pai ao Filho. Foi o Senhor quem me deu. Todo crente que está aqui, você não sabia, mas Deus lhe conhecia, Deus lhe trouxe e Deus te deu para Cristo. Às vezes a maneira como nós falamos, do tipo, eu aceitei Jesus, às vezes isso é muito longe da verdade. Às vezes está muito distante do que de fato foi o que aconteceu. O que aconteceu não foi que você simplesmente aceitou Jesus. O que aconteceu foi, o Senhor lhe amou antes da fundação do mundo, lhe escolheu, lhe predestinou para que você fosse salvo e pertencesse a Cristo. E Deus, o Pai, lhe deu como presente para o Filho. E o Filho te desarraigou do mundo. Foi esses que o Senhor me deu. O Senhor nos deu. Que bom. Porque se assim não fosse, eu não teria vindo. Você não teria vindo. Nós não estaríamos aqui.
por nossa boa vontade e na força do nosso poder e do nosso braço. Ele nos convenceu, seu amor nos constrangeu, seu espírito mudou as nossas disposições de coração, a nossa afeição natural e nos fez amar aquilo que nós odiávamos. E nos atraiu para a luz igual a luz atrai mosquito. E a nossa natureza não pôde mais ir para longe daquilo que nós fomos predestinados a ser. E ele marcou o dia do encontro. E o evangelho foi anunciado. E nós ouvimos o evangelho. E nós cremos no que nós ouvimos. E o nosso coração de pedra se transformou em coração de carne. E os nossos olhos cegos passaram a ver. Os nossos ouvidos tapados passaram a escutar a sua palavra. E o nosso ódio por Cristo e por tudo que envolve santidade se transformou no amor por Cristo e por tudo que envolve santidade. E o velho homem morreu e foi feito um novo homem, criado não mais da carne e do sangue, mas nascido da água e do Espírito. E nesse momento nós fomos selados pelo Espírito da promessa. E nós nunca mais estivemos sozinhos, porque ele se fez carne, aliás, ele se fez presente em nossa vida. E nós passamos a viver na direção do seu Santo Espírito. Foi isso que aconteceu. E que bom que aconteceu. E se não aconteceu com você, ele quer que aconteça. Creia nele e tudo isso vai acontecer. Ele te dará como um presente ao Filho, como um espólio de guerra, em que Cristo veio, venceu os inimigos e tomou os espólios. E quem eram os espólios? Adivinha? Eu e você. Nós somos aquilo que Cristo conquistou na guerra e nos levou para casa. E ninguém nos tira das suas mãos. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. Nem o mundo, nem o inferno, nem o diabo, nem você mesmo, nem a sua carne. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 17, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. O povo de Deus foi dado ao Filho pelo Pai. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. João 6,37. A salvação começa na eleição eterna e culmina na redenção realizada pelo Filho. É assim que a salvação acontece na Bíblia. Pelo que ele orou por você? Por proteção. Ele orou para que o Pai te livrasse do mal. Ele orou para que o Pai te livrasse do mundo. Ele orou para que o Pai te livrasse do maligno. Foi assim que ele orou. Pai, está aí eles, o Senhor me deu, eles têm obedecido a tua palavra, eles sabem de tudo. Vem de ti tudo que me destes, eu lhes transmiti a palavra. São esses são os discípulos de Jesus, os que creram, ouviram a palavra e creram. Eu rogo, não estou rogando pelo mundo, não é uma oração genérica por qualquer um, é uma oração por aqueles que pertencem a mim. Desde o capítulo 14, ele já não está mais falando com o mundo. Desde o capítulo 14, Jesus não está mais falando com o mundo, ele está falando com o discípulo. Se alguém aqui não é um discípulo de Jesus, essa oração, meu irmão, meu amigo, ainda não é para você. Não é por você que ele está intercedendo. Mas pode ser. Creia. E essa oração se aplicará a você como aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Não se fala mais em mundo aqui no capítulo 17. Desde o capítulo 14 não fala mais. É só com crente. Porque as dádivas oriundas da cruz são recebidas por aqueles que creem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Através da fé que nós recebemos todas as dádivas que vêm do Pai. Talvez alguém diga para você lá fora que Deus está lhe abençoando. Mesmo que você viva uma vida desmantelada, Deus está olhando para você. E que Deus está com você.
Querido, essa é uma mentira doce. Mas ela continua sendo mentira. O fato de alguma coisa ser doce e agradável não significa que ela seja verdadeira. Deus está conosco por meio de Jesus. Se Jesus não está em nós, Deus não está em nós. Deus cuida de nós tanto quanto Ele cuida de qualquer outra criatura nesse universo. Mas o cuidado paternal é conquistado e recebido por meio da fé. Porque a todo aquele que nele creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos por meio da fé. Não se engane. Considere isso. Considere o que o texto fala sobre você e o que o texto fala sobre os que creem. Se você é dos que creem, considere pelo fato de que Cristo ora para que você seja santo. Ele se dirige ao Pai dizendo, Pai Santo. E ele ora ao Pai Santo, no versículo 17, dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cristo ora por esse momento aqui, em que a palavra de Deus está sendo anunciada e que nós estamos sendo santificados por ela. E Cristo ora para que isso aconteça não como uma abstração qualquer, mas como uma verdade. Que o teu povo seja santo por meio da tua palavra. E talvez por isso a palavra de Deus seja a coisa mais atacada, inclusive na igreja. Quando nós colocamos a palavra em segundo plano, nós não vamos ter um povo santificado na verdade. Você quer ser santo? É a palavra de Deus que nos santifica. Você quer ter vida, vigor, quer ser um homem de Deus, não se aparte da palavra de Deus. Jesus ora, em terceiro e último lugar, para a igreja inteira, para que eles vivam em unidade. Antes disso, versículo 14, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Nós já vimos isso aqui, né? Ele já tinha dito lá no capítulo 15, que o mundo ia odiar os discípulos. Por quê? Porque eles não são do mundo. Essa é a característica de alguém que é nascido de novo. Ele não pertence ao mundo. Esse mesmo João, na sua primeira carta, vai dizer, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a natureza, ou a santidade, a salvação, produz, em nós um desprezo por este mundo. Este mundo já não traz mais sabor para a nossa vida. Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E o Senhor deu, e o Senhor sustentou. Só se perdeu aquele que foi destinado à perdição. Um texto misterioso, mas que diz o que diz. E o que é que o texto diz? Que ele foi destinado para a perdição. Eu não entendo, eu também não. Mas o texto diz, ele foi destinado para a perdição. Judas foi destinado para a perdição. Você não foi. Você, crente em Jesus, nascido de novo, você não foi destinado para isso. Portanto, não viva como se fosse um perdido. A aplicação mais básica disso é aplicação na sua vida pessoal. Se você não foi destinado para a condenação, não viva como um condenado. Se o Senhor lhe arrancou do mundo, não viva nos valores deste mundo. Se você nasceu de novo, viva como uma nova criatura. É isso que o filho está pedindo ao Pai. Ele encerra orando para que a igreja inteira estejam unidos e para que nós vejamos a sua glória. É no momento que ele ora por você. Minha oração não é apenas por eles, mas também pela Georgiana e pelo Mazinho. Minha oração é pela Marcela
E eu oro para que o Senhor possa, através deles, glorificar o teu nome. Essa é a ideia. Do jeito que o Senhor glorificou o teu nome em mim, eu oro para que o Senhor glorifique o teu nome neles. A minha oração é por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Isso aqui é um glorioso mistério de que há um relacionamento de pertencimento mútuo entre Deus e o seu povo. Deus nos pertence e nós pertencemos a Deus. Isso pode soar estranho para nós quando nós falamos algo assim, né? Especialmente com essa ideia de pertencimento. Mas é esse o fechamento de Apocalipse, por exemplo. Apocalipse se encerra dizendo assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O fim das contas, a nossa história aqui é para que um dia nós possamos olhar para o Criador do universo e dizer: ele é o meu Deus e eu sou dele. Eu estou nele e ele está em mim por meio do seu Espírito Santo. E isso é um mistério absurdo. Como é que Deus cabe em nós? O Edmilson perguntou isso hoje de manhã, não foi? Como é que Deus, coisa extraordinária, absurda, Deus em mim. E eu lembrei de um pastor que uma vez disse: se ele não estiver em mim, eu não tenho parte com ele. É necessário que ele esteja em mim, habitando em mim, vivendo em mim, para que então eu seja identificado como aquele que pertence a ele. Essa união misteriosa entre o crente e Jesus Cristo. Onde os nossos pés vão, Cristo deveria estar indo. Quando a nossa boca se abre, Deus fala por meio da nossa boca. Quando adoramos, de fato, Ele é exaltado onde quer que nós estejamos. Talvez por isso Paulo diga: vocês são templos do Espírito Santo de Deus, e o que foi gerado em vocês não foi gerado por vocês mesmos, mas pertencem a Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Parei no 20, né? 21. Para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que a unidade da igreja, e a igreja pertencendo a Cristo, e Cristo estando na igreja, servirá como testemunho nesse mundo. Este mundo conhecerá a Cristo através de Cristo em nossas vidas. Esse foi o meio que Deus usou para proclamar o seu nome e se tornar conhecido. Jesus anuncia aos discípulos. Os discípulos anunciam aos outros discípulos. E estes outros que virão a crer, anunciam aos demais que crerão. E no fim das contas, Deus está em Cristo, Cristo está no seu povo, e o seu povo está em Deus. E nós vivemos nesse negócio aqui para a eternidade inteira. Deus sendo visto em nós. E eu não queria que isso fosse só uma coisa abstrata, eu queria que isso fosse real na minha e na sua vida. Que o mundo visse Cristo em nós. Que o mundo visse Jesus em mim. Que o mundo visse Jesus em você. Não que o mundo descobriu agora que o Denis virou evangélico. Não é esse o objetivo. Não é as pessoas saberem que você se tornou evangélico. É o mundo olhar para o Denis e dizer: cadê o Denis? Eu não enxergo mais. Cadê aquele homem que era conhecido por isso, por isso, por isso, por isso? E o mundo não enxergar mais aquele homem. E o mundo olhar agora e dizer: é Jesus. É esse o objetivo. Só pode ser Jesus. Eu vejo mais Jesus do que eu vejo o velho homem. É esse o nosso objetivo, que Cristo seja formado em nós, é a expressão que Paulo usa, gerado em nós e domine a nossa vida.
e seja visível em nós. Nas nossas atitudes, no nosso falar, na proclamação do Evangelho, na maneira como caminhamos nesse mundo. Quer ser santinho? Quero. Santão. Quero. Miserável homem que sou por não ser aquilo que deveria ser. Não é isso que Paulo diz? Em outras palavras? Né? Romanos. Não sou aquilo que queria ser. Mas continuo tentando. E deveríamos continuar tentando. Até que Cristo seja formado em nós. Até que Ele seja visto em nós. Até que eu me torne irreconhecível. Que minha mãe olhe para mim e diga: eu não conheço mais esse menino. Que os meus amigos de farra e de mundo olhem para mim e digam assim: morreu. Morreu. Que os meus filhos estranhem. Que o mundo não me veja mais. Que Ele seja visto em mim. Como Tu estás em mim, e eu em Ti, e eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. E aí vem a promessa futura. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Qual é o principal instrumento para isso? Para Jesus ser visto na igreja? Qual é o principal instrumento? Chuta. Oi? Pregação? Na trave. Chuta. Unidade. Muito bem, unidade. Unidade. Ele acertou, é unidade. Jesus usa a unidade para que o mundo conheça Ele em nossas vidas. Se a unidade é aquilo que faz Jesus ser conhecido em nossas vidas, o que é que nos torna muito longe de Jesus como igreja? Confusão, desmantê-lo no meio da igreja. Isso aqui faz o mundo olhar para nós e assim: sim, cadê Jesus? Cadê Jesus na boca do fofoqueiro? Cadê Jesus na boca do ladrão? Cadê Jesus na boca desse povo que está se matando na Assembleia? Cadê Jesus? Onde Jesus está? Nós somos vistos e Ele é visto na unidade. Que eles sejam levados não em qualquer unidade, mas à plena unidade. Estou lendo o versículo 23. Para que o mundo saiba que Tu me enviastes, não somente isso, e os amaste, como igualmente me amaste. O amor de Deus é evidenciado na unidade. E aí, agora sim, a oração. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Jesus orou para que você visse a sua glória, a glória dele. A glória que me destes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O objetivo de Deus final para a sua vida é que você possa contemplá-lo como ele é. O que é o céu? Não são anjinhos batendo asas nas nuvens, tocando harpa e um tédio infinito. Não é isso o céu. O céu se resumirá em você contemplar a glória de Deus. E se você passar a eternidade inteira olhando para a grandeza de Deus e se maravilhando e se deleitando na grandeza de Deus, uma eternidade não será suficiente. E você não verá toda a glória de Deus. E você vai precisar de mais eternidade para ver a glória de Deus. E a eternidade será dada para que você veja a glória de Deus. E de eternidade em eternidade, nós iremos conhecê-lo. Porque onde ele está, nós estaremos também. Essa é a promessa de vida eterna para os crentes. E a vida eterna é que conheçam a Ti. E esse é o nosso destino final.
Vou encerrar com 2 textos de Apocalipse. Estamos atrasados 11 minutos, mas dá tempo. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então é quase as últimas páginas lá, finalzinho, capítulo 21. Versículo 3 é assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Tabernáculo era a morada de Deus. No Antigo Testamento se criou um templo feito de cortinas em que Deus vinha e habitava. E Apocalipse está dizendo: esse tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É isso que nós aguardamos. É essa a esperança da minha alma. É por esse dia que eu vivo. É por esse dia que nós deveríamos viver. É esse dia que dá sentido a toda morte daqueles que morreram em Cristo. É esse dia que nos dá esperança de um dia encontrarmos com aqueles que partiram no Senhor. É esse texto que nos dá esperança de que a nossa vida não está aqui e não se limita a essa terra. É esse texto que nos lembra que o nosso objetivo de vida não é conquistar carros e casas e ter uma saúde perfeita. Pouco importa isso, porque um dia nós estaremos com Ele e seremos seu povo, e Ele será o nosso Deus, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. É esse texto que nos dá sentido a toda dor que passamos nessa vida, para não vivermos como desesperados nesse mundo, chorando sem ter solução para o nosso pranto. Porque um dia Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem tristeza, e nem choro, e nem dor, pois a antiga ordem já passou. No 22, versículo 4, ele diz: e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas, e não haverá mais noite. Para que você vive? Eu queria viver para ver Deus. Eu queria morrer para ver Deus. Paulo se encontrou com esse dilema. Paulo disse: eu queria viver. Aliás, eu queria ver o Senhor. E eu queria estar com Ele, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E esse mundo já cansou. E essa besteira de Instagram o dia todinho já deu. E já passou essa coisa de ter que estar conquistando, e quando você tem, se alegra por meia hora e daqui a pouco tem mais uma coisa para conquistar. Eu queria estar com Ele, eu queria vê-lo, porque estar com Ele é incomparavelmente melhor. Mas eu também quero mostrar Ele para esse mundo, de modo que se eu ficar, Deus seja glorificado se eu ficar. E se eu for, Deus será glorificado se eu for. Porque eu o verei face a face. Não mais como alguém me dizendo como é Deus, não mais como alguém dizendo como Ele será. Não. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Viva para ver Deus e morra na expectativa de ver Deus. É assim que o crente vive. Um dia o veremos face a face. Nossa esperança não está no escape do nosso sofrimento. Nossa esperança não está nas nossas bênçãos. Nossa esperança está em contemplar a glória de Deus na face do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós vivemos e é para isso que nós vamos morrer.
Ok, como é que a gente conclui isso aqui? Primeiro, é muito maravilhoso saber que Deus lhe amou tanto, Cristo lhe amou tanto, a ponto de lembrar de você momentos antes da cruz. Ele pensou em você. Isso aqui deveria fazer a gente se livrar de todos os nossos laços e as nossas carências afetivas por pessoas, e a nossa busca por atenção, e a nossa mendicância por amor dos homens. Cristo, Criador do universo, lembrou-se de mim antes da cruz. Orou por mim, intercedeu por mim. Que me importa se o Denis virar o rosto para mim? Criador do universo. Segundo, isso me lembra que a salvação não está sustentada em mim e nas boas obras, mas na grandeza daquele que morreu em meu lugar. A cruz é grande por causa daquele que nela morreu. Ele morreu lá naquela cruz no meu lugar. Portanto, eu estou salvo nele, através dele, da obra dele, da graça dele, e vivo para a glória dele. Terceiro, eu não fui salvo por ser e pronto, acabou-se ali a história. Eu fui salvo para que em mim Cristo fosse formado e ele fosse conhecido no mundo, e aqueles que virão a crer que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo, possa conhecê-lo através de mim. Sua salvação é para que você seja instrumento de salvação na vida de outras pessoas, testemunhando do amor de Cristo, da graça de Cristo, de quem é Jesus, através da sua vida. E por fim, nós temos uma esperança que não se acaba aqui. Nossa esperança é eterna. Nossa esperança está na sua vinda. Nossa esperança está em contemplá-lo face a face. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. O grupo de louvor pode vir, nós vamos cantar um louvor. E como nosso tempo está esticado, quando terminar o louvor, a Natália vai encerrar em oração. E após a oração da Natália, a igreja está despedida com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu disse que orar e fui pegar o violão. Senhor,